Meus irmãos, agora sim estamos prontos para louvarmos a Deus nesta manhã e neste dia e agradecer a Deus aquilo que Ele tem concedido por nós. Então eu convidava-me, por favor, a ficarmos uns momentos de pé para orarmos a Deus e pedir a sua bênção para os nossos corações, para estes momentos, e que Deus possa abençoar a cada um de nós. E oramos também pelos irmãos que não podem estar connosco, que estão doentes, que estão de férias. Que Deus proteja e guarde cada um de nós. Amém? Então, oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, em cuja presença nos encontramos neste momento, Senhor, nós queremos te pedir e te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, aquilo que tu tens feito por nós, ó Senhor. Muito obrigado pela salvação da nossa alma, pela saúde, pelo pão de cada dia, pelos trabalhos, pelas famílias, pelos amigos. Ó Deus, muito obrigado por tantas bênçãos que nos tens concedido, e a maior delas tem sido a salvação da nossa alma, o privilégio de podermos orar e falar contigo, ó Senhor. Muito obrigado, Deus. Também nesta manhã não queremos esquecer os nossos queridos irmãos que estão de férias, que estão doentes, ó Senhor. Tu conheces e sabes a necessidade de cada um, ó Senhor, e por isso nós pedimos a tua intervenção nas suas vidas, que os guardes, que os proteges, que os animes, que os fortaleças, ó Senhor, através do teu Espírito Santo, ó Senhor, e que este dia também seja de grande bênção para eles e que eles possam sentir e saber que nós estamos orando e intercedendo por ele. Oramos também por todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ó Senhor. Deus, põe a tua mão neste dia a cada um de nós, os nossos corações, as nossas vidas, ó Senhor, que seja tudo feito para a tua honra e para a tua glória, e é no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer amém. Então, irmãos, continuemos na presença de Deus e louvamos e agradecermos também com o louvor aquilo que tem feito por nós. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos louvar o seu nome. Ele é digno de receber toda a glória. Amém? Aleluia. Santo és tu, Senhor. Digno és tu, cheios da tua alegria. Amém? Aleluia. Cheios da tua alegria, como um só vamos buscar a justiça será Cristo. Se o povo a ti clamar pelos montes até os vales, o teu vento está a soprar desde os céus das nações. Tua glória está a brilhar, a tua luz das trevas. A cruz vamos levantar, que esta glória encha a terra, como a água por o mar, pelos montes até os vales, o teu vento está a soprar desde os céus das nações. Tua glória está a brilhar,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia, santo és tu, Senhor. Pai Santo, renova-nos, Senhor, precisamos mais de ti, Senhor. E este coro diz, renova-me, Senhor. Jesus, eu não quero ser igual, e nós não queremos ser igual, Senhor, queremos ser transformados, queremos ser, Senhor, fortalecidos por ti, Senhor. Ajuda-nos a cada dia, Senhor, a sermos renovados por ti, Pai Santo, aleluia. Santo és tu, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de mim. Eu não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renew in me. Renew in me a pure heart. I don't want to be the same. Renew in me a pure heart. Come and
inside of me surely needs to be changed, oh Lord, for all that I have inside of me surely needs more of you. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia, Senhor. Graças te damos, Pai Santo. Aleluia, Jesus. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Digno és tu, meu Deus. Aleluia. És formoso, Senhor. Não há Deus como tu, Senhor. Aleluia. Te glorificamos, te honramos, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso. Um Deus, Senhor, que atentas para o teu povo, Pai Santo. Que possamos nesta manhã, Senhor, aleluia, olhar para ti e fitar os nossos olhos em ti, Senhor, e reconhecer a tua grandeza, o teu poder, Senhor. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia, Senhor. Meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão para o meu Rei e meu Senhor, para aquele que me amou. Em meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão para o meu Rei e meu Senhor, para aquele que me amou. És formoso, és formoso, meu Senhor, és formoso, meu amado. Tu és a fonte da minha vida e o desejo do meu coração. És formoso, meu Senhor, és formoso, meu amado. Tu és a fonte da minha vida e o desejo do meu coração. And deep in my heart there is a song
That shows the passion that I long for my King, my Savior, Lord, for the one who loved me so. And deep in my heart there is a song, and that shows the passion that I long for my King, my Savior, Lord, for the one who loves me so. Lord, you are so beautiful. You are the of my soul. You are the fountain of my life, and the desire of my heart, oh Lord. Lord, you are so beautiful. You are the lover of my soul. You are the fountain of my life, and the desire of my heart, oh Lord. És formoso, e és formoso, meu Senhor. És formoso, meu amado. Tu és a fonte da minha vida e o desejo do meu coração. És formoso, meu Senhor. És formoso, meu amado. Tu és a fonte da minha vida e o desejo do meu coração. Aleluia, Senhor. Deus, graças te damos, Senhor. Graças te damos pela tua formosura, pela tua beleza, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, expressamos, Senhor, com palavras, mas palavras, não há palavras suficientes para expressar, oh, Senhor, aquilo que tu és, Pai Santo. Grandioso és para nós, Senhor, para connosco, Pai Santo. Tu és tudo, tudo para nós, Pai Santo. Por isso, nesta manhã te exaltamos, te glorificamos, te honramos, Senhor. Pedimos agora que continues ministrando aos nossos corações por meio da tua palavra, Senhor. Use o teu servo com poder e graça, Senhor, e que a mensagem que tu tens colocado no seu coração possa, Senhor, aleluia, ser divulgada, ser pregada, Senhor, e que possamos estar com os nossos corações virados para ti, Senhor, para não só ouvir, mas para guardar e para praticar, Pai Santo. Desde já te agradecemos e pedimos, Senhor, as tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor, amém. Meus amados, neste momento vamos receber o servo do Senhor Pastor João com a palavra, amém? Amém, meus queridos, podeis sentar-vos, graças a Deus, já pelos bons momentos que temos passado neste lugar, amém? Penso que Deus vai continuar a falar connosco nesta manhã, porque nós viemos aqui com esse propósito, não é? Não só apenas de louvar a sua pessoa, de exaltar, de agradecer tantas bênçãos, mas também ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós, porque vivemos momentos em que mais do que nunca precisamos estar próximos de Deus, receber de Deus a força, o ânimo e a coragem que necessitamos
mas que Deus nos ajude, irmãos, a sabermos estar conscientes do momento que estamos a viver, e é por isso que nós queremos nesta manhã continuar a partilhar convosco alguma coisa da parte de Deus, como os irmãos têm vindo a lembrar-se. Nós estamos a tentar partilhar convosco sobre o tema já há 2 semanas, sobre a apostasia, e vimos que a apostasia é este comportamento que, como o Espírito Santo de Deus nos alertou, que é evidente ao longo dos tempos, mas muito especialmente o Senhor revela que nos últimos tempos, Deus, que a apostasia também será uma realidade, irmãos. E então nós precisamos em cada dia da nossa vida estarmos conscientes e preparados para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, não é? Irmãos, então eu gostaria de nesta manhã dar continuidade a estes pensamentos, porque vimos que a apostasia, e recordo aquilo um pouco só que nós dissemos, que a apostasia não é apenas blasfemar de Deus, ou não tem a ver com o aspecto de dizer mal de Deus, ou não concordar com Deus, não. A apostasia tem a ver precisamente com o conhecimento que temos da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, e de decidirmos não o fazer, desviar-nos, deixar de fazer a vontade de Deus, e isso é a apostasia, é abandonar, é deixar de fazer a vontade de Deus. E no último domingo nós vimos que há muitos meios, há muitas circunstâncias que são propícios, não é? A levar-nos a desviar-nos de Deus, não é? Há certos influenciadores de pessoas, de igrejas, muitas vezes, infelizmente, e isso eu reforço, até próprias igrejas, que estão desviando-se, estão afastando-se dos ensinamentos de Deus, não é? Nós hoje vemos que há muitas igrejas que já não falam do pecado, de arrependimento, de mudança de vida, de outros aspectos, outros temas, porque eles dizem que não. Ainda há uns anos atrás alguém me dizia, que um pastor dizia: Deus não me chamou para ser polícia. Pois é, mas irmão, Deus chamou-nos para ministrar e apresentar a verdadeira palavra de Deus, não é? Por isso o pastor dizia, cada um, depois que conhece a Deus, tem que seguir segundo o seu coração. Não é segundo o seu coração, é segundo a palavra de Deus, não é? E irmãos, isto é importante, é que nós estamos a viver hoje, mesmo com igrejas que têm uns placares muito bonitos, nomes muito famosos, muito agradados, mas irmãos, nós temos de ter muito cuidado. E eu disse no domingo e vou repetir, nós temos que ser crentes como os irmãos de Bereia, que examinam cada dia se as escrituras estão assim, porque nós queremos é fazer a vontade de Deus, não é? Porque Deus diz, aquele que perseverar fiel à palavra de Deus até ao fim, esse sim será salvo. Então eu queria nesta manhã chamar a vossa atenção para os nossos pensamentos de hoje e lembrar que no último domingo nós dissemos que a própria palavra de Deus fala destas pessoas como falsos profetas, são palavras de Jesus, como obreiros maus. O apóstolo Paulo em Filipenses, também em Judas diz que são estrelas errantes. Então isto são tudo pessoas, igrejas, situações que desviam as pessoas da palavra de Deus, enganam as pessoas no sentido de lhe apresentar um evangelho fácil, um evangelho de prosperidade, um evangelho assim. Mas irmão, não. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então ninguém pense esperar um cristianismo, viver um cristianismo feliz e contente, sem dificuldades, não. Porque o nosso inimigo, o que ele quer, é desviar-nos de Deus, é desviar-nos da palavra de Deus, é levar-nos precisamente à apostasia, não é? E como nós lemos no outro domingo, diz, nos últimos tempos, diz expressamente o Espírito Santo de Deus, o que é que ele diz? Que nos últimos dias haverá alguns que apostatarão da fé. E nós queremos estar atentos a isso. E a minha mensagem de hoje, irmãos, tem 2 objetivos principais. 2. O primeiro é apresentar aos irmãos 3 características, não é? 3 atitudes, comportamentos destas pessoas, de líderes que estão à frente, mas que estão a desviar as pessoas da verdadeira, genuína palavra de Deus, para nós os conhecermos, para não sermos surpreendidos, porque infelizmente as pessoas às vezes pensam, uma pessoa que tem uma Bíblia na mão, que fala de Deus, que diz de Deus isto e aquilo, pronto, já está. Não, cuidado, irmãos, como nós dissemos, temos que examinar, não é? E então eu vou mostrar-vos 3 características que a própria palavra de Deus, não sou eu que o digo, é a própria palavra de Deus, que chama a atenção para nós estarmos atentos, é como uma luz
que incide sobre estas características para nós não sermos surpreendidos e não nos deixarmos iludir por tudo aquilo que se diz que é de Deus, não é? Este é o primeiro ponto. E o segundo, alertar-nos a nós próprios para que não possa existir em nós as mesmas características. Primeiro vamos ver essas características, mas ao mesmo tempo vamos ver que Deus diz essas características não podem fazer parte do povo de Deus. Por isso essas pessoas estão desviando-se da palavra de Deus, vão ser condenadas por Deus e nós, que queremos ser filhos de Deus, também não podemos possuir estas características. E estas 3 características que nós vamos ver são características próprias de quem tem este espírito de desviar as pessoas de Deus, mas também nós não caímos e não possuímos estas características. E a primeira característica que eu chamo a vossa atenção é a hipocrisia. Hipocrisia o que é? É o fingimento, é a falsidade, é o engano, não é? A apostasia é o comportamento que envolve uma atitude de apresentar uma imagem aparente, mas que na realidade não corresponde àquilo que está no seu interior. Vamos ler a palavra de Deus primeiro, precisamente para nós percebermos isto e estamos baseados na palavra de Deus. Vejam o que é que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1 e 2. Vejam o que é que diz lá. Cá está, aquilo que nós dissemos há pouco. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, cá está, alguns da fé, dando ouvidos a quê? Diga comigo, o que é que lá está? É espíritos enganadores e a doutrina de demónios. E agora, diga comigo, hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Enganadores com hipocrisia, com fingimento, com falsidade, não é? Porque a pessoa, o que é que ele está a fazer? Ele está a praticar uma coisa, não é? Ou melhor, ele está a dizer uma coisa de que depois ele não o pratica. Ele está a ser fingido, não é? Irmãos, ele está a mostrar uma coisa que na realidade não é. E nós temos que entender isso, porque a palavra de Deus diz que Deus vê o quê? Coração. Deus vê o íntimo, não é? Estas pessoas estão muito bem a aparentar, falam de Deus, andam com a Bíblia debaixo do braço e Deus... Não é? Irmãos, e depois nós vamos ver o que é que diz. São espíritos enganadores que estão procurando desviar a cada um de nós da própria palavra de Deus. Irmãos, a palavra hipócrita, ela deriva de uma palavra grega que significa ator. E é interessante pensar nisto. Eu, quando estava a estudar e a pesquisar, achei interessante, não é? Hipócrita vem de uma linha de ator. E, infelizmente, o que é que nós estamos na prática a perceber? Que há muita gente que está a usar o púlpito como se fosse um ator. Estão a falar, a pregar muito bem, mas não vivem aquilo que estão a pregar. Pregam, ensinam, falam, não é? Deus assim, a Bíblia assim, isto aqui, mas na prática, no seu dia-a-dia, não estão a viver aquilo que estão a fazer. Usam-se do púlpito, usam-se da Bíblia, usam-se até dos pastores, para quê? Para a sua promoção, e não a palavra de Deus. O alvo deles não é empregar. Quando as pessoas estão a tentar, como eu já disse há uns domingos atrás, trazer ideias, sugestões do mundo para dentro da igreja, para poder trazer mais gente para dentro da igreja, o que é que eles estão a fazer? Estão completamente a desviar-se de Deus. Estão realmente a fazer um tipo de ator, não é? Às vezes os cultos deixam de ser momentos de adoração e de louvor a Deus para ser quase um espetáculo, para ser um momento de euforia, irmão. Não! Graças a Deus que nós temos que viver, temos que ser alegres, temos que ser felizes, mas sempre dentro da ordenança de Deus, sempre de acordo com o que Deus nos ensina, não é? Irmãos, este tipo de pessoas, estes líderes que são falsos, hipócritas, eles sabem agir, eles sabem apresentar algo e esconder-se por detrás. Sabem porquê? Porque eu lembro aquelas palavras de Jesus lá em Mateus, no capítulo 13, verso 24 a 26. O que é que Jesus disse ali? Mostra que as pessoas sabem escolher os momentos certos, sabem fazer uma apresentação bonita, mas o alvo deles não é esse. Olha o que é que diz ali. Jesus diz, propôs-lhes uma parábola dizendo, olha, o reino dos céus, repare, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo.
Mas agora, olha o que é que diz agora. Mas dormindo os homens, o que é que veio? Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O homem semeou uma boa semente, mas estes líderes, eles sabem esperar o momento certo, sabem onde é que vão atingir, para quê? Para semear confusão. Não é? E diz a palavra de Deus, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, não é? Então estes líderes, o que é que eles são? São, como diz em Filipenses 3:2, maus obreiros. São pessoas que ocupam lugar de destaque, mas estão errados. Estão a desviar as pessoas da palavra de Deus. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, daqueles que estão a desviar, não é? Por interesses, por aparências, estão a desviar a igreja, o povo de Deus, irmão. O seu trato amoroso tem uma finalidade. E você vê que pessoas falam muito bem, tão bonito, palavras que cultivam o coração, mas qual é o alvo deles? É levar as pessoas a si e não levar as pessoas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Querem ver o que Jesus fala sobre nós percebermos o engano? Porque às vezes nós, humanamente, se não for o Espírito de Deus, e eu disse no domingo que é muito importante termos o dom do discernimento dos Espíritos, se não for o Espírito de Deus a mostrar onde estão as diferenças, nós podemos ser induzidos em erro. Querem ver? Veja lá aquela parábola de Jesus, daqueles dois homens que vão orar ao templo, a Deus. Mateus 23 e 24, não é? Olha o que é que Jesus disse. Ou antes disso, já lá vamos. Deixe-me ler primeiro este versículo para você ver como a hipocrisia faz parte de pessoas responsáveis, não é? Antes de irmos à parábola, deixa-me falar isso. Porque às vezes a gente pensa que as pessoas que são opostas, as que dizem mal de Deus, não. Estes são líderes. Olha o que é que diz ali a palavra de Deus. 23 e 24. Ai de vós o quê? Escribas e fariseus. Que são este grupo de pessoas? São pessoas que conheciam muito bem as escrituras. Eles sabiam. Os escribas, os fariseus, são pessoas que faziam. E depois o que é que Jesus lhes chama? Além deles serem líderes, pessoas responsáveis, pessoas com conhecimento da lei, da palavra de Deus, dos ensinos de Deus, o que é que Deus lhes chama? Cá está. Hipócritas. Falsos. Fingidos. Porquê? Porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores, cá está, cegos. Coais um mosquito e engolis um camelo. O Senhor está a dizer, hipócritas, vocês estão preocupados com a aparência. Não é? Vocês estão preocupados, a vossa aparência é mostrar que são dizimistas, que são pessoas muito importantes, que praticam a religião com todo o empenho, mas quê? Mas depois, na verdade, não é? Eles não amam o próximo, não ajudam o próximo, não é? Não pensam na justiça, nem nada, irmãos. Então isto são líderes, são pessoas que estão na frente, mas que estão cometendo um erro grave, estão levando as pessoas a conduzir, levam as pessoas a levá-los como condutores cegos, que são levados sem saber por onde vão. Irmão, a hipocrisia, como eu disse, muitas vezes pode atingir pessoas responsáveis dentro das igrejas. Já vimos aqui os escribas e os fariseus, e agora eu queria que o irmão lesse Gálatas 2, 11 a 13. Olha, vejam o que é que está ali. Gálatas 2, 11 a 13. E chegando Pedro à Antioquia, e sabem quem é Pedro, não sabe? Um homem de Deus, um discípulo de Deus, um servo de Deus, um apóstolo, um homem de grande responsabilidade espiritual, que foi um homem de bênção. Olha o que é que diz lá. Quando ele chegou à Antioquia, né, lhe resisti, Paulo, né, lhe resisti na carne, porque, olha o que é que lhe dá, porque era repreensível, eu tinha que o fazer, eu tinha que repreender alguém de muito valor. Porquê? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com gentios. Mas depois que chegaram, e se foi retirando e se afartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ele na frente era uma coisa com os gentios, mas depois chegavam os da circuncisão, dizia que a salvação não era para a fé, tinha que ser pelos atos e pelas obras. Ele fugia, portanto ele queria agradar, e desculpem a expressão, não quero ser indelicado, e Deus me perdoe por estou a usar isso, como alguém que diz, querem agradar a Deus e ao diabo. E nós não podemos andar como diz o Senhor, não podemos servir a dois
senhores. Ele estava aqui, um líder. Era um pastor, era um responsável. E diz Paulo, eu não tive hesitação nenhuma, eu tive que lhe repreender. Não é? Diz que, e depois agora o verso diz que, retirando-se, afastou dele, temendo os que andam sem circuncisão. E olha agora o que vem a seguir, o verso 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, um outro grande líder, se deixou levar pela sua dissolução. Olha, irmãos, não é? Estão a ver? Como nós temos que ser sábios e Deus tem que nos ajudar. Porquê? Homens de Deus, pessoas importantes, muitas vezes começam a oscilar, não é? E sem... Eu disse já várias vezes e vou repetir, nem quero ser indelicado, vou excluir aqueles que estão com uma precisão maldade. Mas muitas vezes as pessoas quase inconscientes, eu não acredito que Pedro estivesse a fazer isto com consciência, não. Às vezes ficam ali a não querer desagradar uns e querer agradar aos outros. A minha posição de pastor tem que ser... Não, às vezes é isso, irmãos. Às vezes nós, como aqui pastores, estamos tentados a não querer tomar um partido para que ninguém se melindre, não é? Mas o apóstolo Paulo diz, não. Tu tens que ser corrigido porque não podes. Tu não podes ter dois comportamentos. Tu não podes andar aqui a fingir, a enganar, irmãos. Então a hipocrisia, não é? Tem um perigo muito grande, que é o contágio, não é? Veja aqui o que é que diz. E nós lemos isso, quer dizer, e os outros judeus também... obrigado, irmão Jorge. Também dissimulavam, estavam igual. Olhavam para o líder e faziam igual ao líder, não é? Portanto, a hipocrisia muitas vezes pode ser contagiosa. Não é? Pode estender-se às outras pessoas, não é? O próprio Senhor Jesus disse que isso era alguma coisa que existia também no meio daqueles líderes, das pessoas que o seguiam, não é? Porque tinham uma aparência de que eram crentes, fervorosos, mas depois não eram. Olha o que é que diz lá Mateus 15, 7 a 9, não é? Olha o que é que diz lá, volta outra vez a começar com a expressão hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo, desculpe, o que é que diz lá? Honra-me com os lábios. Cá está a aparência. Mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. Ensinando o quê? Doutrinas que são preceitos dos homens. Pessoas que aparentemente seguiam a Jesus para mostrar que estavam muito fiéis, mas não. Era uma aparência. E o Senhor diz assim, povo rebelde, hipócritas, falsos. Olha, irmãos, então que Deus nos ajude a não cairmos neste erro, não é? Porque, irmãos, a hipocrisia é alguma coisa perigosa que contamina e também tem um outro aspecto também importante, não é? É que depois afasta muitas pessoas da igreja e do evangelho. Porque enquanto não se descobre a hipocrisia, está tudo bem. Mas quando se descobre que alguma coisa não está bem, o que é que acontece? A pessoa diz, são todos iguais. Isto é tudo igual. Igreja para igreja, religião para religião, isto é tudo igual. Porquê? Porque afastam de Deus. Porquê? Porque não vemos que há seriedade, respeito pela obra de Deus. Então, irmãos, que Deus nos ajude a perceber esta grande verdade, que a aparência, não é? É alguma coisa que pode prejudicar esta hipocrisia, não é? Esta falsidade, vamos lá, como a gente às vezes costuma dizer entre nós, 2 pesos e 2 medidas, não é? Um na frente e outro por trás. Não, isso desagrada a Deus, irmão. Sabe porquê? Porque muitas vezes a hipocrisia leva-se uma segunda característica, que é uma aparência de santidade. Correto? Muitas vezes esta hipocrisia leva a uma aparência de santidade. Na frente parecem umas pessoas muito santas, muito puras, e não era. Não é? E era aqui que eu queria chamar a vossa atenção, irmãos. Vejam o que é que diz o irmão Judas, lá em capítulo 1, e versos 17 e 19. Não é? Vejam que é este o problema da falsidade. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria o quê? Escarnecedores, enganadores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscência. E estes são os que causam o quê? Divisões. Não é? Afinal, eles andavam a enganar, a tentar dirigir as pessoas, mas andavam segundo as suas concupiscências. Na frente era uma coisa e por trás era outra. Veja aqui, segundo as suas ímpias
concupiscências, não é? Então a realidade, irmãos, é para nós termos muito cuidado com as aparências, não é? E vejam porquê. Porque Jesus, e agora sim vamos à tal parábola que eu há um bocado falei, porque Jesus, quando contou a parábola daqueles 2 homens que iam ao templo, não é? Adorar, sabe a base dessa parábola? Veja lá o verso Lucas 18:9. Qual é a base da palavra? Porque é que Jesus vai contar esta parábola? Vai contar isto porque, olha, Lucas 18:9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, aparentavam uma santidade. Mas o que é que diz lá? Mas desprezam os outros. Uma aparência, não é? Então sim, vamos então analisar, e os irmãos conhecem a parábola, não vamos ler a parábola, mas os irmãos conhecem e vamos referir. Quando nós lemos a parábola em si, 2 homens vão ao templo orar a Deus, não é? O que é que nós vemos aí? Nada. Vemos tudo igual. 2 pessoas que estão a adorar a Deus, não é? Quem olha à distância, quem analisa como é que eu ia dizer, a parábola no sentido geral, o que é que ela vê? Não vê nada de especial. Vê tudo bem, vê 2 pessoas a orar a Deus. Mas quando nós depois vamos analisar a parábola e ver aquilo que Jesus dizia de um e de outro, então vamos ver aí a que estão as diferenças. A aparência, muitas vezes, engana-nos. Porque nós olhamos para ali e vemos 2 pessoas orar a Deus. Olha, bonito, tão bonito. Mas vamos ver, analisar isso. Olha, o fariseu em pé, né? O quê? Exteriormente estava numa posição agradável e bonita, de pé, de mãos levantadas. Era uma aparência agradável, não é? Todas as pessoas que olhavam e viam assim, que bonito. É? Mas olha o que é que diz a palavra de Deus. Que ele depois, no seu íntimo, o que é que ele tinha? Falta de amor, falta de humildade. Não é? Eu não sou como este, eu não sou como aquele, eu dou os dízimos, eu faço e acontece. Portanto, aí estava ele a exaltar-se. E, meus queridos, quando alguém se começa a exaltar, o que é que é si próprio, o que é que está a fazer? Desculpem a expressão, está a colocar Deus de lado, não é? Ou eu, não. Nós não somos nada, não é? Deus é que é tudo em nós, não é? E este homem, está a ver, quem olhava à distância via que estava numa santidade bonita, agradável, ele estava a adorar a Deus. Mas o que é que tinha no coração dele? Não tinha nada a ver com isso, era o que eles estavam a dizer. Eles enganam, segundo as suas concupiscências, eles são muito, muito amorosos, mas não. Olhamos agora para o publicano. E o que é que tinha o publicano? Diz a palavra de Deus que ele nem conseguia olhar, parecia tão humilde, assim, que coisa, coitado do outro, tão bonito, aquele tão baixo. A aparência não era boa. Mas o que é que diz a palavra de Deus? Mas ele tinha um coração humilde. Tanto que ele diz lá no versículo 18:3, ó Deus, tem misericórdia de mim. Enquanto um confiava em si próprio, o outro reconhecia que não era nada, que era um miserável, que precisava da atenção de Deus, precisava do amor de Deus. Vejam isso, irmãos, a aparência. Não é? E o Senhor diz, cuidado com as aparências, não é? Porque esta é a lição que Jesus nos está a concluir aqui, que, não é? Que as orações, não é? Muitas vezes podem ser muito bonitas, agradáveis, mas não têm aquilo que Deus quer. O coração está muito longe das palavras. E o que o Senhor queria dizer, por isso, aquele que se aparentemente parecia um grande homem de grande santidade, saiu sem uma justificação da parte de Deus. E aquele que ninguém dava atenção, que até parecia que estava ali, ó, nem sou como este saiu justificado. Porquê? Porque ele não tinha um coração humilde diante de Deus. Ó, irmãos, que Deus nos ajude, não é? Querem ver também o que é que o apóstolo Paulo diz lá, não é? Acerca da forma de líderes. Muitas vezes eles mascaram, quer dizer, eles aparentam uma grande coisa, mas estão a esconder alguma coisa. Olha o que é que diz a palavra de Deus em Tito 1,16. Paulo diz a Tito, não é? Olha o que é que diz lá, não é? Confessam que ele está a chamar a atenção. Tomem cuidado, porque os versos anteriores, os irmãos veem que é o apóstolo Paulo diz que deixa Tito em Creta para ele pôr as coisas em ordem, para pôr essa igreja como deve ser. E olha o que é que ele diz lá. Porque há lá pessoas que confessam que conhecem a Deus, mas o que é que diz lá? Mas negam-no com as obras, não é? Tito 1,16, não é? Eles dizem que conhecem a Deus, não é? Têm umas boas pregações, têm umas boas palavras, falam muito bem, são muito agradáveis, mas o que é que depois diz? Mas na sua prática, no dia a dia, as suas obras
Negam a Deus. O que é que Jesus disse acerca dos falsos profetas? Ele depois diz, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos conhecereis. E é que está aqui. Infelizmente, irmãos, nós não estamos a viver momentos diferentes daqueles. Se naquele tempo o apóstolo Paulo dizia, havia pessoas que diziam que conheciam a Deus, que viviam a Deus e que depois faziam práticas que não era, a vida no seu privado, no seu particular, não correspondia, então que Deus nos ajude, não é? A prática destes líderes que conhecem a Deus, que conhecem o Evangelho, não é? Eles evitam muitas vezes certos comportamentos. Para quê? Para que ninguém os descubra. Eles são sábios. Não é? O próprio diabo, o que é que diz lá? O Deus diz acerca do diabo que ele consegue transformar-se num anjo de luz para enganar. Não é? E este mesmo espírito, ele incute dos líderes nestas pessoas que estão vivendo uma falsa santidade, não é? Irmãos, vejam aqui, já lemos, é verdade, já lemos aquele versículo, e eu estou a anotar aqui o meu versículo, o irmão Jorge tem ali na sequência dele, que ele diz, Mateus 23, 23 e 24, não é? Falsos, hipócritas, dais o dízimo, apresentais coisas bonitas, mas desprezais o mais importante, que é o amor, a fidelidade, a misericórdia e o juízo de Deus, irmãos. Então que Deus nos ajude, irmãos. O perigo muitas vezes da aparência, da hipocrisia é a aparência, não é? Muitas vezes a aparência parece muito bonita, mas infelizmente, irmãos, nós temos de ter muito cuidado, porque nós não podemos deixar-nos levar pela aparência, não é? Nós temos que olhar e ver o que é que a palavra diz, não é? Irmãos, há muito crente que é um espiritualista, isto é, espiritual no acesso. Nós nem podemos ser carnais, não podemos ser carnais, mas temos que ser espirituais, mas não espiritualistas. Porque há muita gente que é espiritualista, que vai para além daquilo que a palavra de Deus diz, e nós não podemos ser essas pessoas. Nós temos que ser pessoas espirituais, que o Espírito de Deus nos ajude a compreender, não é? Irmãos, eu sei que a hora avança, mas ainda acerca da aparência. Muitas vezes as pessoas esquecem-se que para Deus a aparência, não, para o ser humano a aparência conta muito, mas Deus não se deixa envolver pela aparência. Vocês lembram-se o que é que disse lá em 1 de Samuel, quando Deus disse, não é? A Samuel diz, não olhes para a aparência, porque Deus não vê como vê o homem. Não é? Irmãos, e é interessante pensar que em Mateus, no capítulo 6, no Sermão do Monte, e eu chamo a vossa atenção para isso, como Jesus ali condena a aparência que não é uma aparência verdadeira. É uma aparência que tem um outro no inglês, não é? Tem um background, que tem atrás de si, não é? Tem um outro aspecto, tem um outro fundo e não a aparência. E a gente, se você for ler, o crente normal até pensa que é muito bonito, que é muito amoroso, mas Deus condena, Jesus Cristo condena. Olha lá, vamos começar por Mateus no capítulo 6, verso 1 e 2. Olha o que diz lá. Por isso é que eu digo, irmãos, cuidado com as aparências. Nós temos que ser crentes e filhos de Deus verdadeiros, sinceros. Não podemos estar a fingir uma santidade que depois na nossa vida privada é outra. Vejam o que é que diz ali. Mateus 6, 1 e 2. Guardai-vos de quê? De fazer a vossa oferta diante dos homens, para quê? Para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Vejam aí o que é que as pessoas estavam a dar as suas ofertas, mas não eram com o amor, não era com a dedicação de servir a Deus, de amar a Deus. Não, era ostentação. De mostrar que tinham um dinheiro, não é? Que tinham, ao invés, dão para que todos vejam o que é que diz o versículo. Des a esmola, não faças tocar a trombeta. Olha, irmão, sabe, eu dei. Eu sabe, irmão, olha, irmão, que Deus te ajude. O que é que diz lá dentro, não é? Irmãos, a motivação deve ser a prática, o amor, a obediência a Deus e não a aparência, o não mostrar a importância diante dos homens, não é? Versos 5 e 6, olha outra vez. Esta é a oferta, não é? A exposição. Depois ele fala na oração. Veja também que a própria oração também tem que ser comedida, não é? Que diz lá. E quando orares, não sejas como os hipócritas.
Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para quê? Para serem vistos pelos homens. O que é que o fariseu, como é que estava a orar o fariseu? Em pé. Não quer dizer que não podemos orar em pé, não, mas aqui em pé é para ser visto, não é? O alvo dele é essa, não é? E o que é que ele diz? Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Mas tu, quando orares, olha o que é que diz. Entra no teu aposento, fecha a porta, ora a teu pai que te vê o que está em oculto. E teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Jesus critica o orar em público com o objetivo de exibição. Ele está a orar, mas está com o objetivo de mostrar que é muito devocional, que tem muita relação com Deus. Irmãos, às vezes os crentes sabem, irmão, já me tem acontecido, pessoas não sabem. Irmão, eu levantei bastantes horas da manhã, eu orei, eu estive tanta oração e faz isso, eu orei, eu busquei a Deus, eu orei. Irmão, se quer orar a Deus, não é o que é que Jesus diz? Se queres orar a Deus, queres tu remissão? O Jesus não está contra a oração. Mas não venhas fazer o show que oraste. Não te venhas exibir que fizeste. Porquê? Porque ele diz, porque a oração ela tem que ser feita com respeito, com devoção, com comunhão. Não é para ser a exibição. Para que é que diz aqui a frase? Orar para que os homens vos vejam. Jesus condena o desejo de que as ações do testemunho seja para exaltação, não é? Parecem piedosos, mas que Deus nos ajude, irmãos, não é? Veja que a oração, Deus não está contra a oração. Não venham cá dizer que Deus está contra a oração. Não, Deus não está contra a oração. Deus está contra é quando se usa a oração para exaltação. Para mostrar que eu sou mais justo, eu sou mais espiritual, eu estou acima, olha, não, e o Senhor diz, olha, já perdeste o teu galardão, não é? Porquê? Mas nós não podemos viver nesta aparência, não é? De shows, não é? Que é isso que se vê hoje. Hoje vê-se muitas vezes as igrejas vivem mais num show do que propriamente outra devoção e a chamada de Deus, não é? Deus, a minha nota aqui é que Jesus não está a condenar a oração, mas está a condenar aquilo que está por trás da oração, não é? Da oração. Para quê? Para que as pessoas o admirem e o achem superior aos outros o espiritual, não é? Mais alguma coisa mais, não é? O verso 16, não é? Olha outra coisa interessante, não é? É a mesma coisa, o mesmo espírito de Jesus condenar a própria aparência, a falsa santidade que muitas pessoas apresentam, não é? O que é que diz lá? E quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, não é? Porque desfiguram o rosto para que aos homens, não é? Para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Também quando jejuares, vem ali e parece que está a acontecer alguma coisa. Sabe, irmão, tive uma semana em jejum e oração. Então, irmão, está a dizer, não, eu estou em oração, estou em jejum, irmão. Para mostrar a santidade. E eu disse, irmão, para aí. O que é que diz a palavra de Deus? O Senhor diz, não faças isso. Não faças isso. Não faças isso. É o que está lá. Não sou eu que estou a dizer. Os irmãos estão a ler o texto e diz, não faças isso. Não aparentes que estás em grande jejum. Para ser piedoso diante dos outros. Não. O que é preciso é um coração azul. Ninguém precisa de saber que tu oraste, que tu estiveste em devoção com Deus. Não. Viva a tua vida em santidade para com Deus. Como temos visto, irmão, a aparência no sentido de exaltação pessoal é condenada por Deus. E nós vivemos hoje muito este espírito de santidade falsa, não é? Aparenta uma grande santidade. A gente às vezes vai falar com uma pessoa e acho que assim nem tem vontade. Às vezes acontece. Eu vou ouvir pessoas a falar comigo e eu falar com outros e eu disse assim, meu Deus, Jesus, deixa-me meter aqui a mão a esconder, porque quem sou eu ao pé desta pessoa? Meu Jesus, eu não sou ninguém. E não é, irmão. E às vezes, como diz a palavra de Deus, mas depois a sua prática no dia a dia não tem nada a ver com a sua aparência, mas o que Deus quer é uns corações quebrantados e humildes como o publicano, não é? Irmãos, veja Mateus 7, 15 e 17. Vou voltar às palavras de Jesus. Mateus 7, 15 e 17. Acautelai-vos, tendo cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas.
falham muito bem, são muito agradáveis, são muito bonitos, mas interiormente são lobos devoradores. E cá está aquilo que eu disse há pouco. Pelos seus frutos, pelas suas ações, os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Assim toda a árvore, toda a pessoa, não é? Boa produz bons frutos. E toda a árvore, toda a pessoa má, produz o quê? Maus frutos. E o verso 27 de Mateus 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora, com aparência muito bonita, muito agradável, não é? Parecem muito formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Não é? Mas que Deus nos ajude. Lembra aqui lá em 1 de Samuel, quando o Senhor diz Deus, não olhes para a aparência. Não é? Também no Novo Testamento, irmão Jorge, João 7,24, não é? Olha o que é que diz lá, João 7,24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o quê? A reta justiça. Olhai para as práticas, olhai para a vida, olhai para isso. Não é para o que se diz. Os seguidores de Jesus devem se preocupar muito com a aparência, sim, mas para dar um bom testemunho, não para se exibir. Não é? Veja o que é que diz lá Mateus 5,16. A boa aparência não é para mostrarmos melhor ou superiores, ou não. É para quê? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Que vejam o quê? As vossas boas obras. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Um crente tem que viver para dar bom testemunho, para apresentar boas obras e não para se exibir, não para mostrar santidade, não para mostrar perfeição. Oh, irmãos, que Deus nos ajude, não é? Por vezes a falsa aparência de uma santidade está ligada ao orgulho, à vaidade da própria pessoa que quer se posicionar mais justa, mais religiosa, melhor que os outros. Mas, irmãos, que Deus nos ajude, não é? Porque a aparência não é aquilo que conta para Deus, mas é o nosso coração. Nós podemos enganar-nos uns aos outros e enganamos-nos uns aos outros, mas a Deus já não enganamos, porque Deus conhece muito bem o nosso coração, a nossa atividade. Irmãos, e deixe-me dizer, como é que podemos evitar esta falsidade? Como é que podemos evitar? É buscar a Deus com sinceridade, manter-nos firmes nos seus ensinamentos para fazer aquilo que Deus quer. Deus diz lá em 2 de Crónicas, e eu quero ler este versículo, 2 de Crónicas 20, 19 e 20. Olha o que diz lá. E levantaram-se os levitas, dos filhos do Coatitas e dos filhos dos Coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, olha o que é que ele diz: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E agora, o sucesso da nossa vida, o sucesso da nossa espiritualidade está onde? Não é? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E agora, crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, é isto. O sucesso da nossa vida é crer em Deus, aceitar a sua direção na nossa vida e também crer nos profetas, nas palavras de Deus, nos ensinamentos de Deus. Para quê? Para que possamos ter uma vida de prosperidade. Amém? A falsidade, a aparência tem que ser rejeitada e nós temos que viver uma vida de seriedade, de verdade e de fidelidade a Deus. Amém? Irmãos, e então a terceira, para concluir, uma outra terceira característica deste tipo de pessoas que muitas vezes enganam as pessoas é que eles têm neles um espírito de insensibilidade. Sabe o que é insensibilidade, não é? Para eles não importa os sentimentos dos outros, não importa, não é? Porque qual é o alvo deles? São eles próprios. Estas pessoas que, para eles a aparência que conta, para isso é que eles são insensíveis. Não é? Eles não estão preocupados com o outro irmão, com aquela irmã, com isto, com aquilo, não. Eles são insensíveis, não é? Irmãos, olha o que é que veja, já lemos este versículo, mas vamos repetir. 1 Timóteo 4, 1 que dissemos, o Espírito de Deus fala nos últimos tempos, e o verso 2, irmão, pela hipocrisia de homens que falam o que é mentiras. E agora, tendo cauterizada a sua própria concupiscência. Cauterizada. Né? Insensíveis. Né? Irmãos, que Deus nos ajude. Nós não podemos ser pessoas insensíveis. Deus manda-nos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros,
estender a mão, fazei o bem aos domésticos da fé, etc, etc. Tudo isso, mas estas pessoas, estes líderes, estas pessoas que têm um outro objetivo, que não é levar a Deus, qual que eles são? São insensíveis. Não estão muito preocupados, não é? A insensibilidade deles faz de conta que, por mais que se pregue, por mais que se ensine, aquilo não entra. Não entra. Não se tornam sensíveis à voz de Deus, não se tornam obedientes a Deus, não é? As necessidades dos outros não é importante, não é? Têm falta de compaixão pelos outros, não é? São os insensíveis. E vocês veem a parábola do bom samaritano, não é? Quem é que foi insensível àquele homem deitado no meio do chão? O levita e o sacerdote. Pessoas que deviam ser os primeiros a agir, porque eram líderes, eram pessoas que conheciam os mandamentos de Deus, mas foram os piores. Não ligaram ao homem. Alguém que ninguém dava importância, um samaritano chegou ali e ajudou. E nós, infelizmente, nós temos que estar prontos e a percebermos que há pessoas que são insensíveis, não é? Por isso é que a palavra de Deus lá em Hebreus 3,7, irmão Jorge, 3,7 diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, o que é que diz lá? Não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação dos erros. Não endureçais. Porque há muitas pessoas que endurecem o coração. Não é? E vocês conhecemos, e não vale a pena estarmos aqui a alongar-nos muito. O povo de Israel viu coisas inacreditáveis. E no fim de contas eles endureceram o seu coração. E muitas vezes, como nós dissemos no domingo passado, apostataram de Deus, deixaram de fazer a vontade de Deus, mas eles viram coisas maravilhosas. Porquê? Porque o próprio diabo endureceu os seus corações, eles estavam duros e não ouviam a palavra de Deus, irmãos. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a percebermos isto, que estamos a viver o quê? Tempos dos fins. E estes tempos finais, irmãos, trazem o quê? A apostasia. A apostasia foi uma realidade, como nós vimos desde sempre, mas cada vez que mais nos aproximamos ao fim, também esta apostasia vai se levantando, não é? Vai se levantando. E agora torna-se muito de impacto muito forte. Porquê? Porque naquele tempo em que se escreveu a Bíblia e nos outros anos não havia esta forma de comunicar. Hoje em dia é fácil, irmão, desde que surgiu as redes sociais e a internet, irmão, é fácil a divulgação de tudo aquilo que é menos bom e que é bom, não é? A rede social tem coisas maravilhosas, mas também tem muitas coisas péssimas e horríveis, não é? E o diabo usa-se destes materiais, destes meios para desviar as pessoas de Deus, porque o alvo de Deus o que é que diz a palavra de Deus? Jesus, o que é que diz? O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Isso é o alvo dele. É desviar as pessoas de Deus. E então ele levanta pessoas que, como nós dissemos no último domingo, e os irmãos leram-se, não é? Quando aqueles jovens quiseram expulsar o demónio em nome de Paulo e de Jesus Cristo, o que é que o diabo lhe disse? Nós conhecemos a Jesus e conhecemos Paulo. Mas quem é que vocês são? O diabo conhece todas as coisas, irmão. E nós não podemos brincar, nem podemos, vamos lá, desafiar as coisas, porque Deus conhece muito bem e os próprios demónios conhecem muito bem. E eles sabem muito bem. Então, irmãos, por favor, deixem-me agora fazer uma conclusão breve para concluir aos irmãos e dizermos, irmãos, que nós precisamos que Deus nos dê uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Amém? Que Deus nos ajude, não é? A que Deus possa tocar nas nossas coisas, nós estejamos perceptivos, não é? Porque quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, não é? Deus nos chama e Deus nos alerta para o erro que muitas pessoas estão a levar. E vimos isto, irmão. E vimos no domingo passado a igreja de Pérgamo, vimos a igreja de Tiatira, vimos a igreja de Laodiceia, onde é que ele estava, Deus? Estava fora da igreja. Ele diz, eis que estou à porta e bate. Igrejas, povo de Deus, que afastaram-se do caminho de Deus, que se afastaram de Deus, colocaram Deus de fora, que o alvo deles não é Deus, é o bem-estar das almas, é um grupo grande de pessoas, e Deus diz, estou à porta. Irmãos, e vamos terminar dizendo aos irmãos 3 características que eu falei destas pessoas e destas pessoas que nós temos de estar atentos e nós próprios não podemos ter. O que é? A hipocrisia. Um crente não pode ser hipócrita, não pode ter um comportamento no fora e outro comportamento dentro, um comportamento na igreja e outro comportamento lá fora, não tem que ser igual, tem que ser, não podemos ter aqui uma falsa santidade, aparentar uma falsa, e nem podemos ser insensíveis ao próximo,
ao irmão. Por isso o Senhor diz, fazei o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Olhai e vê quem é que precisa, quem é que ajuda, irmãos. Que Deus nos ajude a ouvir a voz de Deus. E em nota final, eu quero dizer aos irmãos o seguinte, irmãos, que estas notas negativas têm que ser rejeitadas por nós. Não podemos deixar-nos levar por estas ondas, mas vemos o que é que Jesus disse. Olha lá, eu vou pedir o último versículo, Mateus 24:4. E Jesus respondeu e disse, olha o que é que Jesus disse. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Cuidado, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Mas aquele que, diga comigo, perseverar até ao fim, será salvo. Porque Jesus sabia que há pessoas que vão tentar desviar-nos da verdade, vão-nos a tentar desviar. Mas o que é que ele diz lá? Diz, mas cuidado, irmãos, porque aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Então, o meu alerta, como disse a vocês, e termino como é que eu disse, a alertar-nos para a realidade de hoje em dia, mesmo pessoas com responsabilidades, mesmo igrejas, mesmo outras pessoas que com grande notoriedade até espiritual, podem estar-nos a desviar-nos da palavra de Deus. Mas nós temos que estar atentos. E depois nós próprios não podemos cometer estes erros de hipocrisia, de falsidade, não é? De insensibilidade. Mas nós temos que ser sinceros e humildes diante de Deus. Porque quando o Espírito de Deus está em nós, nada destas coisas acontecem, não é? Portanto, não nos podemos afastar de Deus e que Deus nos ajude a ser fiéis a Ele até ao dia da sua vinda, não é? Nós não sabemos o dia nem a hora, mas temos de estar preparados. Amém? Que Deus nos ajude e não se esqueça que o Senhor e o Espírito Santo diz que nos últimos tempos, alguns, graças a Deus pelo alguns, não é? Não são todos, alguns apostatarão, mas nós não. Irmãos, o que eu digo é, nós não podemos evitar, e deixem-me dizer isto para terminar, nós não podemos evitar a apostasia, ou podemos? Nós não podemos. Ela faz parte. Mas uma coisa que podemos evitar é nós sermos os apóstatas. Correto? Deixem-me concluir e termino isso. Não podemos evitar a apostasia porque a palavra de Deus diz e o Senhor diz e é porque vai ser realidade. Mas uma coisa que eu peço a Deus, e tu pedes a Deus também como eu, Senhor, ajuda-me a não ser um dos apóstolos. Não podemos evitar, mas podemos evitar sermos nós um das vítimas dos apóstolos ou ser levados por estas ondas, não é? Como diz o apóstolo, não é? Uma onda que leva, traz, mas que nós possamos ser firmes na presença de Deus. Amém. Fiquemos de pé. Querido Pai Celestial, ó Senhor, mais uma vez te agradeço a oportunidade de nós podermos, através da Tua palavra, Senhor, chamar a atenção para algumas realidades que nós estamos a vivendo neste mundo, ó Senhor, e que não é de hoje, mas desde o tempo que Tu anunciastes e alertastes para estas falsidades, para estes desvios, para estas pessoas que, em nome de Deus, estão a desviar-nos da verdade, da fidelidade à Tua palavra. Senhor, ajuda-me, Senhor, a ser fiel a Ti até ao fim das nossas vidas, até ao fim que Tu venhas buscar a Tua igreja. Ajuda-nos a permanecer fiéis, a não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, conhecemos a Tua palavra, fazermos aquilo que Te agrada, Senhor, e deixar-nos este tipo de hipocrisia, de falsidade de lado, Senhor, porque Tu conheces os nossos corações e o profundo das nossas vidas. Ó Senhor, entregue-te a minha vida nas Tuas mãos, a vida dos meus queridos irmãos nas Tuas mãos, para que o Teu Espírito Santo nos purifique e nos guarde e nos proteja, Senhor, para quando viermos buscar a Tua igreja, possamos subir contigo. E é no nome de Jesus que eu Te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer amém. Então, irmãos, até domingo, se Deus quiser, e que Deus ricamente te abençoe, irmão.